Olá, olá, bom dia a todos. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma live do nosso Café com Prosperidade. Esse é um bate-papo semanal para você ficar na boa com as finanças. Eu sou Débora de Peta, educadora financeira, e eu ajudo mulheres a sair do sufoco financeiro, ter uma vida mais organizada e livre das dívidas. Então, hoje o nosso tema é por que o seu dinheiro some? Vamos descobrir os vazamentos financeiros invisíveis. Eu já sofri desse mal, eu já tive esse problema. Quando eu me casei, no início do meu casamento, eu sentia que o dinheiro simplesmente evaporava. Eu não via para onde o meu dinheiro ia. E a gente trabalhava muito, recebia o nosso salário, mas quando chegava no final do mês, cadê o dinheiro? A gente não sabia para onde tinha ido. E mesmo quando nós começamos a ganhar melhor, a nossa renda ter aumentado, essa situação mudou. Parecia que não fez a menor diferença. E talvez você acredite que para você mudar a sua realidade financeira, você precisa ganhar mais dinheiro. E repete isso o tempo todo. Então, eu também pensava assim. Só que quando eu aumentei a minha renda, o meu marido procurou novas oportunidades e nós tivemos uma melhora nos nossos rendimentos, na nossa renda, do nosso trabalho, do nosso salário, nada mudou. E por quê? Por que isso não mudou? Porque nós continuávamos fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos. Essa situação só mudou quando eu comecei a olhar, na verdade, para o que estava acontecendo. Para onde que realmente ia o dinheiro, Então foi neste momento que eu percebi que havia vazamentos financeiros invisíveis e que estavam minando o nosso dinheiro, deixando a gente sem dinheiro e a gente nem se dava conta, nem percebia disso. Hoje eu vou te mostrar quais são esses vazamentos financeiros, como eles fazem o seu dinheiro desaparecer sem você perceber e o mais importante é como resolver isso de uma vez por todas. Vocês já tiveram alguma situação parecida com isso? Aparece uma manchinha na parede, uma manchinha de uma umidade. Aí você olha para aquilo, acha estranho, é uma manchinha pequena, mas você deixa para lá. O tempo vai passando e aí aquela manchinha aumenta, a tintura borbulha, começa a descascar e aí você começa a prestar mais atenção, mas não faz nada. Aquela mancha vira uma mancha enorme e quando você vai se dar conta, aquilo já está prejudicando a sua parede, tem um vazamento gigante por trás e ainda por cima vai te dar um maior prejuízo, vai te dar um maior trabalho e um custo enorme para você consertar. O mesmo acontece com o seu dinheiro. Você tem pequenos gastos que parecem inofensivos, diariamente isso se repete, mas com o tempo eles se tornam um grande problema financeiro. E vamos ver se vocês não se identificam com essas frases, se vocês não repetem isso para vocês mesmos, porque isso é o que eu mais ouço das pessoas que me procuram para mentoria. Eu já anoto tudo que eu gasto, mas eu não consigo, mas continuo sem dinheiro. Não tem jeito, eu anoto tudo que eu gasto. Mas se você só anotar o que você gasta e não olhar o que você está anotando, o que você escreveu, é a mesma coisa que você ver aquela manchinha na parede e deixar para lá. Você não vai investigar. Tem essa manchinha na parede. Qual é o problema, Tem alguma coisa aqui por trás que eu não estou enxergando? Você deixa para lá. Ou você pode dizer para você mesmo, eu não ganho dinheiro suficiente
para eu conseguir economizar. E foi aquilo que eu falei. Eu também achava que os meus problemas seriam resolvidos se eu tivesse mais dinheiro, se eu ganhasse mais dinheiro. Mas o problema não é a falta de dinheiro ou ganhar mais dinheiro para resolver os seus problemas. A questão é que esses vazamentos invisíveis vão continuar lá se você não investigar. Não adianta querer mais renda e não olhar para os problemas que geram esses vazamentos invisíveis, porque você vai continuar com os mesmos comportamentos que te fazem com que o seu dinheiro suma. Ou talvez você deva repetir para você, para quem quer que seja, que você não tem tempo para você ficar controlando cada centavo que você gasta. Mas o que é cômodo pode estar te levando pro buraco. Por exemplo, pedir comida pronta, comprar lanchinhos, sabe aquelas coisas? Ai, não tenho tempo nem de almoçar, vou comprar um lanchinho. Ou você pagar para você ter essa economia de tempo pode ser exatamente o que está te deixando sem dinheiro. Exatamente, é um círculo vicioso que se você não parar para dar atenção, para investigar, não importa o quanto que você ganha, você vai continuar cometendo os mesmos erros. O que são esses vazamentos invisíveis? Os vazamentos financeiros são aqueles pequenos gastos que passam despercebidos no dia a dia, no final do mês faz um maior estrago na sua conta. Agora vamos a alguns exemplos aqui comuns que provavelmente você deve cometer e nem se dá conta. Você compra aquele chocolatinho todo dia, depois do almoço você come aquele docinho também, porque virou uma rotina, um hábito de você se recompensar com o chocolatinho, com o docinho, e isso pode ser um dos vazamentos financeiros invisíveis que você não está se dando conta. Outra coisa, as pessoas que estão endividadas não querem olhar para sua conta bancária, seu extrato bancário. Muitas vezes devem ter cobranças que você não está nem se dando conta, está pagando uma fortuna. Se você somar o valor dessas taxas bancárias que são cobradas por um período de 1 ano, multiplicando por 12, você vai ver o valor que vai ter. E aquilo ali poderia ser um jantar, um final de semana que você passeie, e você está deixando esse dinheiro ir embora, vazando. E isso é uma displicência da sua parte, porque existem bancos que não cobram taxa nenhuma. Outro vazamento: pedir comida pronta porque não teve tempo de cozinhar. Isso pode parecer assim, só um delivery aqui, um dia ali, um dia aqui, mas se você somar tudo no final do mês, quanto que isso vai dar? Quanto que isso vai representar? Qual o percentual do seu salário está indo para comida pronta, para delivery? Compras por impulso. Você vai no mercado, vai no shopping, não se programa, simplesmente gasta sem pensar, sem saber se aquilo realmente é possível você pagar. Compra às vezes sem ter necessidade e vai embora. O seu dinheiro está indo embora. Depois você nem lembra porque você comprou, não tem nem motivo para você ter gastado um dinheiro que você não tinha num passeio no shopping, no mercado. Quando a gente vai no mercado, é importante levar uma lista de compras para você poder comprar o que realmente precisa e não sair comprando coisas aleatórias, que depois fica lá parada no seu armário, sem uso, vence, você compra porque viu um vídeo na internet de uma receita, falou, vou fazer, e você nunca faz. Compra o produto e fica lá estocado. É dinheiro jogado fora, é dinheiro parado dentro do seu armário. E assim, esses vazamentos financeiros é a água que começa uma pequena manchinha na parede que vai crescendo. E esses gastos, se você somar todos eles, pode representar no final do ano uma viagem que você poderia fazer, um investimento, né? O início da sua reserva estratégica,
ou até mesmo você pagar alguma dívida, né? Você se livrar de uma dor de cabeça, se livrar do estresse, da preocupação. Mas aí você continua cometendo os mesmos erros porque já está habituada a não olhar para suas contas. E vamos falar agora como você pode resolver isso. Eu vou trazer para vocês aqui soluções para vocês resolverem esses pequenos vazamentos, para eles não virarem uma bola de neve, utilizando os 5 pilares no meu método. Primeiro pilar é a consciência financeira. Consciência financeira é o primeiro passo que você precisa para mudar a sua realidade. Anotar todos os gastos é bom, mas não vai adiantar você anotar os seus gastos se você não olhar para ele. Então, se você anotou, vai analisar para onde está indo o seu dinheiro. Outra coisa muito importante, não adianta você anotar os seus gastos e não ter um orçamento. Ah, não, mas eu controlo o que eu gasto, eu anoto tudo. Mas o que adianta você anotar e não olhar? E pior ainda, não ter um orçamento. O orçamento serve para te dar direção dos seus limites e da sua realidade atual, de acordo com a sua renda. Então, é importante fazer o orçamento, mas também é muito importante você olhar para o seu orçamento. Não adianta fazer como faz com os gastos, anotar por anotar. Faz o orçamento, olha para ele, certo? Então, isso é ter consciência financeira. Segundo pilar, atitude. Identificou os vazamentos. Aí você vai decidir o que você vai cortar ou vai reduzir. Então, esses ajustes pequenos vão fazer uma grande diferença no final. Esses valores que vocês identificarem, eles precisam ter uma direção. Não pode ficar cortar por cortar também e continuar gastando com outras coisas. Vocês têm que fazer o trabalho de ter a consciência, a atitude e colocar esse dinheiro para um propósito, tá? Como que você pode evitar essas compras por impulso? Usando o terceiro pilar, que é da mentalidade vencedora. Você, antes de qualquer gasto que você tenha intenção de fazer, você vai se questionar: eu realmente preciso disso agora? Não compre imediatamente. O quarto pilar, persistência. Nós sabemos que mudar um hábito não é simples e não é fácil, né? Coisas que a gente carrega durante a nossa vida toda, não vai ser da noite para o dia. Mas vocês precisam trabalhar essa persistência, né, para vocês não desistirem no meio do caminho. Então, cria uma rotina para você revisar os seus gastos, revisar o seu orçamento e ir ajustando o que precisa ser ajustado. Você pode fazer isso uma vez por semana, a cada 15 dias, mas não deixa de fazer. E o quinto pilar, que são os objetivos claros, que é você direcionar o dinheiro. Todo o dinheiro que você economizar precisa ter alguma função para ele. E tem que ser algo que seja importante para você. Não pode ser qualquer coisa, porque se não for qualquer coisa, em pouco tempo você desiste e volta tudo de novo, fazer tudo de novo que você fazia antes e que te levou para o endividamento, que te levou para o sufoco financeiro. Então, quando você identificar esses vazamentos e entender que eu posso cortar, eu posso diminuir, todo esse dinheiro que estava indo embora, estava indo pelo ralo, você coloca uma direção para ele. Criar sua reserva estratégica. Porque a reserva estratégica eu chamo de reserva da paz. Porque isso vai te trazer uma proteção e uma segurança para qualquer imprevisto.
Ah, mas eu estou endividado, a minha prioridade é pagar as minhas dívidas. Cria a reserva estratégica. A reserva estratégica tem que ser uma prioridade, tanto quanto quitar as dívidas. É uma forma de você direcionar o seu dinheiro de forma eficaz, inteligente e que vai te trazer segurança. A Rose falou que realmente a rotina de olhar isso faz falta. Não adianta só anotar, né? A gente precisa entender o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro. Porque se você não entender o que você faz com o seu dinheiro, você nunca vai conseguir sair desse ciclo. Dívida em cima de dívida, tá? Então, se você consegue, por exemplo, cortar esses gastos desnecessários e você conseguir economizar R$500 por mês, em 6 meses você vai ter R$3.000. E esses R$3.000 pode ser a sua reserva estratégica. Imagina se acontece qualquer coisa dentro desse período, você estar preparada para isso, sem se preocupar em pegar um empréstimo, sem se preocupar em usar o limite da sua conta. Olha que maravilha! Porque você decidiu olhar para os vazamentos financeiros invisíveis que você não estava olhando. O Sérgio falou. E a reserva de emergência, como o próprio nome diz, é emergência. Não é um pote de dinheiro que se pode mexer a bel prazer. Exatamente. A gente tem que dar destino para o nosso dinheiro. A gente tem que nomear as coisas. Então, se o dinheiro que está ali é para reserva estratégica, não é para você usar para comprar um sapato, né? Para comprar uma bolsa. Então, a reserva tem que ser usada, tem que ser criada para ser usada nesses momentos. Para quem está iniciando, pelo menos 3 meses dos seus custos básicos mensais. De repente, se você perde a sua fonte de renda, você tem 3 meses para correr atrás. Para quem trabalha como autônomo, o ideal seriam 12 meses. Tem em mente que a reserva, não gosto de falar emergência, tá? Eu gosto de falar estratégica, porque emergência soa mais negativo. Você estar estrategicamente preparado para os imprevistos. E se você consegue ter esse valor reservado para qualquer imprevisto, você já construiu a sua reserva de 3 meses. Se você decidiu que você quer ter 3 meses, o ideal são 6, mas enfim, tenho 3 meses, pronto, ela está formada. Você não precisa colocar mais dinheiro nela. A sua reserva está formada. Agora, o dinheiro que estava indo para sua reserva vai para outra coisa. Você vai dar outra direção para esse dinheiro. E quando eu usar a minha reserva, você vai recompor ela e sempre manter ela com os 3 meses ou 6 meses que você decidiu ter, tá? A reserva tem sempre que estar, se ela for usada, ela tem que ser recomposta todas as vezes que ela for usada, tá? E quando eu apliquei esse método na minha vida, eu apliquei de forma inconsciente. Eu comecei a estudar, a entender o que fazia a diferença no meu comportamento, nas minhas atitudes, e vi que não era eu ganhar mais, ou eu anotar os meus gastos, ou eu ter um orçamento e não olhar para ele, porque eu já fiz isso. Eu já tive uma planilha com um orçamento e ficava lá. Eu saía, gastava. Quantas vezes, quando eu e meu marido íamos colocar as nossas despesas na planilha, a gente olhava para o que tinha sido gasto e falava assim, não acredito que eu gastei isso em restaurante ou em delivery. Não acredito que eu gastei isso. Não é possível. A gente não tem consciência dos gastos se a gente não olhar para eles. E por muito tempo eu só fiquei na reclamação, enquanto a gente não entendeu que o problema não era isso, não era ganhar mais,
não era ter orçamento e não era ter planilha. Era ter uma consciência do que era o dinheiro, que dinheiro representa, mudar os nossos comportamentos financeiros, ter objetivos claros, estar preparado para imprevisto e se movimentar. Quando a gente começou a colocar destino para o nosso dinheiro, ter objetivos para o nosso dinheiro, as coisas mudaram. Então hoje nós vimos aqui por que o seu dinheiro some, né? Que são por conta dos vazamentos financeiros invisíveis. Nós vimos aqui pequenos gastos do dia a dia que, quando eles são somados, fazem um estrago enorme, né, no seu orçamento. E o que parece que é cômodo pode estar te afundando financeiramente. Então, cuidado com as comodidades. Comodidade é bom ser usada quando a gente está preparado para usá-las. E com o meu método campo, você ganha clareza, você consegue tomar atitudes mais assertivas, mais inteligentes, para mudar a sua mentalidade e para manter o seu dinheiro sob controle. E para quem está aqui comigo, eu tenho um desafio para essa semana. O primeiro passo: anotar os seus gastos desta semana, sem julgamentos, tá, gente? Só anota. Na semana que vem, você também faz a mesma coisa. Anota todos os seus gastos e categoriza os seus gastos. Categoriza, tá? A despesa essencial, supermercado, água, luz, tudo que é necessário para sua sobrevivência. Gastos não essenciais é aquilo que você comprou, mas que se você não comprasse também não ia te prejudicar. Anota tudo. Segunda semana, né? Essa semana você vai voltar essa semana a anotar tudo. Na próxima semana você já vai estar anotando tudo de novo. Na terceira semana você vai anotar também e já vai ver se você nota a diferença. A primeira semana você já gastou, já foi, não tem consciência do que foi feito. Na próxima semana você já vai anotar com um olhar diferente, porque você já está anotando consciente do que por que você está fazendo isso. E na terceira semana você vai ver se você conseguiu resultados positivos em relação à primeira semana sem consciência, a segunda semana já com consciência e a terceira semana já com atitude para mudar esses gastos. Bora fazer isso? Não vai cair a mão de ninguém fazer isso, tá? Se você quer realmente mudar, então começa a agir. Certo? Acho que é um bom começo para vocês começarem a identificar esses vazamentos invisíveis e que estão minando a sua vida financeira e que estão deixando vocês sem saber para onde está indo o seu dinheiro. É um bom começo para começar a criar consciência e começar a ter atitude para mudar. E se você quiser ajuda para organizar as suas finanças, me segue aqui nesse perfil, que aqui eu sempre compartilho ensinamentos para te ajudar a sair do sufoco financeiro, a ter uma vida mais organizada e livre das dívidas, tá? E vocês também podem compartilhar essa live se ela te ajudou de alguma forma, se fez sentido para você. Manda essa live para alguém também que precisa ouvir isso, que está reclamando, que está sem dinheiro, que não sabe para onde o dinheiro está indo. Compartilha com alguém também. E nós nos vemos na próxima semana no nosso Café com Prosperidade, tá bom? Um beijo a todos.